Mas hoje eu quero falar com você sobre esse início da série Lidere como Jesus. Nós sabemos e acreditamos que todo ser humano precisa de liderança. Eu e você não conseguimos viver sem alguém nos direcionar. E se você não encontrar alguém que te direciona, a vida vai te direcionar. Alguém vai falar o que você tem para fazer. Então é melhor buscar em Deus, olhar como Jesus liderou, para que eu e você venha liderar como Ele. E é isso que nós vamos fazer esse mês inteiro falando sobre essa série Lidere como Jesus. E hoje o tema, se você gosta de anotar, o tema de hoje é uma liderança que promove descanso. Tem alguém cansado aí? Levanta a mão. Ninguém está cansado. Tem um cansado. Isso, admitiu. A vida nos cansa, né? Tudo cansa. A viagem para cá cansou. Talvez igual o pai da Jeane, mas o irmão dela que veio do Brasil, né? Viagem cansa, você precisa de um tempo para descansar. E se nós formos viver só acelerado o tempo todo, onde nós vamos encontrar descanso? E é o que nós vamos ver hoje. Se você tem sua Bíblia, vá para Mateus capítulo 11, porque ali Jesus nos oferece essa proposta de um descanso. E nós vamos abordar e ver como nós podemos usufruir desse descanso que Jesus já proporcionou para nós. Mateus capítulo 11, eu vou ler o verso 28 ao 30. Para você que não tem a Bíblia, vai aparecer aqui no telão. Se você não tem ainda no seu celular, recomendo você baixar para você ter ali. E Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30. Quem achou, diga amém. Glórias. Diz assim a palavra de Deus na versão NVI. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para o quê? Para a alma de vocês. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está falando aqui, olha, eu sou manso e humilde de coração, e o descanso que eu estou oferecendo para vocês não é a palavra de Deus, principalmente para os evangelhos, nós vemos Jesus liderando desde o início da sua caminhada na face da terra. Ele foi e continua sendo o maior líder da história. Imagine só alguém que caminhou por 3 anos e estabeleceu um ministério que dura mais de 2000 anos. É alguém que tem uma liderança forte. Então, agora, como eu posso liderar então e construir relacionamentos sustentáveis, construir e liderar coisas que são duradouras, sem eu ter que trabalhar todo dia da semana? Tem gente que fala assim, eu vou ter que trabalhar de domingo a domingo. Por quê? Porque eu preciso fazer assim, assim e assim. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, e todo o ensinamento, nos fala que nós precisamos de descanso. Deus descansou quando criou todas as coisas, não porque ele estava cansado, mas porque ele tinha terminado. Então nós precisamos estabelecer um limite. Olha, terminei a semana, acabou. Se surgir algo extra, deixa para a semana que vem. Por quê? Porque nós estamos cuidando da nossa saúde. Então o descanso, ele é necessário para que eu e você venha viver muitos anos. Se eu e você só trabalharmos, ficar só na ativa, você vai acabar com os pneus desse carro aí, que é o seu corpo, muito rápido. Eu vi uma história de alguém que trabalhou, ele falou, vou trabalhar demais porque eu quero pagar aí uma cirurgia para minha esposa, e ele pagou cirurgia para a esposa dele, a mulher ficou toda turbinada, ele comprou uma casona, ele comprou um barco, uma lancha, e ele falou, agora eu preciso trabalhar para me pagar isso. E aí ele trabalhou, pagou aquilo tudo, e aí falou, agora eu vou comprar uma mansão de férias para nós. E ele estava trabalhando, o que aconteceu? Ele deu um infarto, morreu. A esposa estava com um personal trainer, turbinada, com dinheiro no banco, e a mansão, e na lancha do cara.
Então eu não quero que eu e você venha ter esse fim de história, que é se tornar uma máquina para ajudar a vida de alguém funcionar. Esse cara se tornou uma máquina que fez da vida de alguém feliz. Você precisa fazer alguém feliz, mas vive essa felicidade com essa pessoa, não morra no processo. E o que Jesus está nos ensinando aqui é esse descanso, não é uma férias. Férias descansa? Não. Se você acha que férias descansa, vai para a Disney com criança pequena. Igual eu fui em 2018, meus meninos não conseguiam andar, a minha menina não conseguia andar ainda muito tempo, e eu tive que carregar nas costas aqui. E aí, no final daquele Magic Kingdom lá, que você tem que andar demais, eu já estava assim, Jesus, volta agora. Para eu não ter que voltar tudo que eu andei aqui até chegar no meu carro. Irmã, descansa. Aí você chega da férias, você quer descansar mais ainda, Yuri. Não tem como. Então, se nós formos olhar o que o mundo nos oferece, o mundo ele nos oferece entretenimento e não descanso. E você sabe que entretenimento, ele cansa, ele não descansa. Gente, trabalhei demais essa semana, deixa eu sentar um pouquinho no meu celular. Só para descansar. Vou ver um filme para descansar. Você não descansa não, meu irmão. Você está ocupando a sua mente com outra coisa. Então não é descanso. Agora, Jesus, ele nos alivia da carga que o cansaço nos traz. Jesus, ele alivia essa carga e ele nos traz descanso. Como ele diz aqui no versículo 28, olha, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei descanso. Quando ele estava falando para esse povo aqui, ele estava falando assim, eu sei que vocês estão cansados e sobrecarregados. Ele estava falando de uma realidade que o povo estava vivendo, porque ele estava referindo-se aos religiosos daquela época. Os mestres da lei, os fariseus, eles colocavam um peso sobre o povo que nem eles conseguiam viver. Eles cobravam uma santidade de púlpito, e a pessoa falava, nossa, eu devo ser a pior pessoa do mundo, porque esse cara aí de terno, gravata, e acha que ele é o tal. E eles mesmos não viviam. E as pessoas viviam com aquele peso, pensando, Deus pode a qualquer momento mandar um raio sobre a minha cabeça, porque eu sou o pior homem, a pior mulher da face da terra. E Jesus chega e fala, vocês estão cansados e sobrecarregados por causa desse peso que a religião está colocando sobre você. E Jesus não veio apresentar uma religião para ninguém. Hoje nós, você é calvinista, você é arminiano, você é batista, você é assembleiano, eu sou cristão. Eu sigo um Jesus que não estabeleceu uma religião, ele estabeleceu um caminho. Isso é forte. Ele estabeleceu um caminho e não uma denominação. Porque tudo bem ter a denominação, mas que a denominação não venha fazer eu e você fazer acepção de pessoas, acepção de ideias, que Jesus continue sendo o centro de todas as coisas. No capítulo 23 de Mateus, se você puder pular para lá, no capítulo 23 de Mateus, Jesus aqui ele instrui o povo acerca desse peso absurdo que eles estavam colocando sobre eles. No capítulo 23 eu vou ler o verso 1 ao 4 para você. Ele chega e diz, olha, então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, reuniu todo mundo, e ele falou, olha, os mestres da lei, os fariseus, eles sentam na cadeira de Moisés, e eles ficam falando lá. Mas obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês, porque eles estão falando o que é certo. Mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que eles pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Imagine só, eu falar com você, você precisa orar de joelho pelo menos 2 horas por dia. Aí você fala, meu Deus, agora eu vou ter que obedecer o pastor. Aí o pastor ora 5 minutos e ainda sentado, porque não quer ajoelhar. Era mais ou menos isso que eles estavam vivendo. Alguém que cobrava, por que ele colocava um peso? Ele colocava um peso para manter o controle. A pessoa, por que o povo hebreu se tornou escravo no Egito após a morte de José, o grande libertador? Por causa da necessidade,
o homem que tinha poder colocou um peso sobre eles. E aí, quando via que eles estavam crescendo, aumentava o peso. Porque o peso sobre a vida de alguém manipula ela a fazer o que ela quer. Você quer fazer alguém trabalhar 24 horas todo dia da semana, Jamile? Coloca aquela pessoa numa dívida. A necessidade bateu na porta, você virou uma máquina. Mas isso é só para quem não lidera como Jesus. Amém? É difícil liderar como Jesus. Porque dá vontade de você trabalhar e nem dormir. Mas nós sabemos que o descanso é necessário. E o que Jesus estava dizendo para eles aqui, olha, esses homens estão apresentando para vocês uma perfeição que não existe. Eles falavam como se fossem perfeitos, cobravam uma santidade, mas eles não viviam. E parece que aos dias de hoje, né? Nós vemos algumas religiões que colocam um peso sobre a pessoa que ela não pode carregar. E Deus nos chama a liderar conduzindo o povo a um lugar de descanso e não a um lugar de cobrança. A um lugar onde eu e você pegamos direção ao invés de peso, ao invés de fardo. Então, como líderes, nós precisamos liderar seguindo os passos do maior líder da história. Jesus, ele tira o peso da obrigação e ele nos dá a alegria da obediência. Vou repetir porque você deu uma viajada agora lá para terça-feira. Jesus, ele tira o peso da obrigação e ele coloca a alegria da obediência. Ninguém que está ali atrás, na mídia, está servindo porque está obrigado, senão o pastor vai bater. Ninguém que cantou aqui hoje cantou obrigado. Eu não estou pregando obrigado. Você não veio para a igreja obrigado. E você não é obrigado a ficar até o final. Mas se você sair antes, vai cair um raio ali. Mentira, brincadeira. Ninguém faz nada obrigado, mas nós sabemos que existe pessoas e líderes que trabalham na área da comunicação para aprender como manipular, para colocar pessoas sobre um domínio, sabe? Não, você tem que fazer isso, você tem... Não, você não tem que fazer. Você tem que fazer por obediência voluntária. É esse o coração que Jesus procura. Então, você não é obrigado a servir uma pessoa, você não é obrigado a trabalhar, mas você sabe que o trabalho, ele traz a vida do homem ficar digna. Então, hoje, nós servimos e fazemos por saber que Jesus serviu e realizou todas as obras, inclusive a que era impossível para nós, que é a obra da cruz. E é o que nós vamos fazer daqui a pouco, que é ceiar, participar desse momento. E em 1 Pedro, eu vou mencionar para você, segura aí no capítulo 23. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24 e 25, a palavra de Deus diz assim: Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Antes vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo da vida de vocês, ou da alma de vocês, algumas versões falam. Olha a quem você se converteu, agora você se converteu ao pastor que não é o pastor Davis, ao pastor que não é o pastor que você foi pastoreado até o dia de hoje, ao pastor que é Jesus. Porque tem muita gente que é pastoreada por um pastor terreno. E aí esse pastor terreno chateia ela. Ele fala alguma coisa, ele faz alguma coisa porque ele é ser humano. E aí essa pessoa fala, vou mudar de igreja. Por quê? Porque meu pastor não é perfeito. Ah, é? Deixa eu já te adiantar, eu também não sou perfeito. Jesus é perfeito e é Ele que é o nosso bom pastor. Ele fala, olha, agora, Pedro falando, vocês agora têm um bom pastor. O bom pastor, ele é bispo da alma de vocês. Então, Jesus é o único que pode trazer descanso para almas cansadas. Às vezes nós queremos tirar férias, diminuir o trabalho, fazer outras coisas para ver se a gente descansa. E às vezes é a alma que está cansada. Eu estava lendo um livro sobre batalha espiritual e sobre o mundo espiritual. E é interessante o que esse pastor fala. Ele fala que, você já viu essa pessoa que move muitos móveis dentro de casa? Você chega um dia, a sala está de um jeito.
Você chega outro dia, a sala está de outro jeito. A cozinha mudou o negócio, botou o tapete, vira. Sabe o que é isso considerado no mundo espiritual? Uma alma cansada. Uma alma que precisa ser liberta, uma alma pedindo socorro. E aí sabe como que ela pede socorro? Ela muda o ambiente. Para ver se ela fica confortável. E aí não fica. Porque é cura de alma. É lógico que agora as irmãs vão falar, gente, não mude nada. Não vou mudar nada dentro dessa casa aqui. Porque o pastor falou que é uma alma cansada e minha alma não está cansada. Não é também no extremo, irmã, mas eu estou falando que em alguns casos pode ser porque você sente uma inquietação e nada está bom para você. Você trabalha e parece que você não consegue ser grato do seu trabalho. Você tem uma família e parece que a família do vizinho está diferente. Já viu aquela história da grama do vizinho é sempre mais verde do que a sua? Porque talvez de tanto você olhar para a grama do vizinho, você está esquecendo de botar água na sua. Então, nós precisamos cuidar da nossa vida e ser grato, porque às vezes acontece algo na vida de alguém para mostrar para a gente que o que a gente tem é valioso. Sabia disso? Está indo tudo bem. Essa sexta-feira mesmo, eu tinha ficado em casa para eu estudar. Falei, pronto, vou estudar agora. E botei os livros. E aí ligou alguém, recebeu uma notícia. Muito mal para essa pessoa. Que a família dela não estava esperando. Aí o que eu fiz? Fiquei mal. Falei, meu Deus. E aí naquele momento comecei a orar por essa família. E por que eu falo isso? Porque naquele momento o Senhor falou assim, agradece pelo que você tem. Porque às vezes a gente quer brigar com quem está do nosso lado. A gente quer ficar 2 dias sem conversar com um irmão, com um amigo. E se aquela pessoa partir? E se acontecer o pior? Aí você vai ficar com aquilo na cabeça. Meu Deus. Então, nós temos que fazer enquanto há vida. Então, não fique com a alma cansada. Saiba nessa noite que Jesus, ele não coloca um peso, ele traz direção. Vem aqui, Rodrigo, para nós ensinarmos uma coisa aqui. Se tivesse um cabo de vassoura aqui. Vem cá, vamos usar os braços mesmo aqui. Tem aí o yoke, a imagem? Joga a imagem aí no telão. Não, vamos aqui mesmo no braço aqui, vem cá. Fica aqui do meu lado aqui do lado de cá. Olha, essa imagem aí é uma imagem do yoke, como é que fala em português? É jugo, né? O jugo que eles colocavam sobre os bois. Tá, aqui você está vendo, não é touro não, tá? É boi. 2 bois. E eles jogavam sobre os ombros dos bois, para eles carregarem, ararem a terra ali. Então, isso aqui é o símbolo de que nós estamos aqui com o jugo sobre nós. E sabe o que eles faziam? Eles colocavam um boi mais velho com um boi mais novo, porque o boi mais velho sabia onde ia. E o boi mais novo não sabia onde ia. Então aquilo ali atava os dois. Então o boi mais velho, olha, ele não quer ir para lá, mas eu quero ir para lá. Ele não quer vir para cá, mas eu vou para cá. Então não tinha como eles saírem. Então quando Jesus fala lá no capítulo que a gente leu de Mateus, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ele está falando, eu quero colocar o meu jugo sobre você, mas sabe o que é colocar o meu jugo sobre você? Não é eu pular. Você me aguenta, Rodrigão? Não é eu pular nas costas do Rodrigo. Porque tem gente que quer carregar Jesus nas costas. Jesus, ele nos oferece assim, Jesus, ele nos oferece isso aqui. Você quer, Rodrigão, caminhar comigo pro resto da sua vida? Amém. Então é assim que nós vamos caminhar. O que você quer ir para lá? Não, mas é aqui que eu tenho você. É aqui que eu te quero. Não, chega para cá. Arreda para cá. Então esse jugo que Jesus nos oferece, olha, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Jesus está falando, eu sou o boi mais velho e você não sabe o que você quer da sua vida. Eu quero aquilo aqui, é nada, vem para cá, que aqui é melhor. Mas e aquilo lá, Jesus? Não é para você não, vem para cá. E nós vamos evitar bater com a cara na parede por muitas vezes, porque se nós deixarmos Jesus guiar a nossa vida, nós tivermos discernimento. Obrigado, Rodrigão. Uma salva de palmas para o Rodrigo aí. Não aguentou eu. Agora, eu li uma reportagem essa semana, se eu não me engano é em Nova York, um policial testemunhando, tinha um carro-bomba em uma rua, ele não sabia que tinha esse carro-bomba. Ele estava fazendo a patrulha da noite, e aí ele parou o carro, e ele tem costume de descer e andar na rua, na quadra, fazendo a ronda ali. Ele desceu, a câmera de segurança filmando ele.
Ele começa a entrar na rua assim, e aí ele para, e ele vira e volta para trás. Quando ele vira, o carro explode. Pum, onde ele está passando. Aí na reportagem, ele fala, eles perguntam para ele, o que deu em você que você parou e virou? Ele falou, eu escutei uma voz que falou, para e vire e volte para trás. E aí ele foi e falou, foi Deus falando comigo, ele era cristão. Ele falou, eu senti a voz de Deus falando comigo, para, vira e volte para trás. Então, por muitas vezes, a gente até escuta a voz de Deus, porque a gente sabe discernir o que é a voz de Deus e o que é a nossa. É lógico que tem vezes que a gente fica confuso, será que é Deus, será que é eu, será que é a minha alma, será que é... Mas, por muitas vezes, Deus está querendo nos livrar de algumas coisas, e nós estamos, o quê? Isso é coisa da minha cabeça, vou fazer assim mesmo, e vai para cima. Não, tenha discernimento. Sinta o yoke de Jesus nos seus lombos, sinta o jugo dele sobre os seus lombos de direção. É para onde, Jesus? É para cá? Sim, amém, eu estou te olhando. Isso, Jesus, me leva, porque mesmo que nós não queiramos atravessar pelo vale da sombra da morte, como a Alícia leu aqui, nós passamos porque, como o salmista falou, porque tu estás comigo. É por isso que o salmista conseguiu, e Davi, ele conseguiu passar momento de vale, momento de deserto, se escondendo em caverna, porque eles queriam matar ele. E ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo, o yoke está sobre mim. O que servia o yoke? Unir, alinhar os bois para o trabalho. O que servia o yoke? Distribuir o peso. Está pesado demais? Distribui o peso. Distribui o peso. A submissão e a parceria na obra aqui na face da terra é bem melhor. Fazer só com as minhas forças, eu fico cansado muito mais rápido. Agora, quando eu conto com Jesus, eu não viro escravo de ninguém aqui na face da terra. Eu e você não podemos viver escravo de oportunidade. Ah, mas não posso perder essa oportunidade, pastor. É de Deus ou não é de Deus? É claro que é de Deus. Por que é de Deus? Porque vai trazer uma consequência boa, a gente acha que é de Deus. Está forte até aí? Como é que é? Vamos descer um pouquinho, né? Um pouquinho mais. Porque como eu e você podemos chegar à estafa, o burnout, quando nós não reconhecemos nossos limites? O jugo aqui, como eu falei, é para distribuir esse peso, trazer essa parceria. Agora, eu li uma estatística que o Brasil é o segundo país no ranking mundial de esgotamento emocional. Segundo, de burnout, de estafa. Sabe qual que é o primeiro? Você não vai ficar surpreso com esse. Japão. O Japão, eles têm até um nome, um termo que eles colocaram que é o karoshi, que significa morte por excesso de trabalho. É um termo que eles adicionaram no vocabulário deles, porque por causa desse fenômeno oficial no Japão. Então imagine só, no laudo da sua morte está lá, karoshi. Como é que é o nome aqui? Karoshi. Morte por excesso de trabalho. Então, é algo sério e não pode ser negligenciado por eu e você, porque nós não podemos parar, nós não podemos parar dessa forma, né? Nós precisamos descansar antes do mundo nos parar. Então Jesus, ele é esse líder que promove uma vida sem burnout, sem exaustão. Porque você não é um ser humano que é igual o Superman que estava tentando soprar um balão aqui com... Meu Deus. Eu e você temos limites. Às vezes nós achamos que podemos trabalhar o dia inteiro e chegar em casa e passar 2 horas, 3 horas na frente de videozinhos, 300 vídeos de 1 minuto cada um. O seu cérebro não foi programado para isso. Meu cérebro não aguenta isso. Aí sabe o que acontece? Sinto o peso, burnout. Eu fico cansado demais. Então, como nós cristãos podemos prevenir o burnout? Eu falei do burnout para mim te dar agora a dica de como prevenir para o burnout. O primeiro é o que nós estamos falando. Aprenda a descansar no Senhor.
Aprenda a descansar no Senhor. É lindo quando eu converso com alguém e a pessoa fala, pastor, tem isso e isso para resolver, mas olha, já entreguei nas mãos de Deus. É lógico, você vai fazer a oração. Quando você separa a palavra oração, né? É orar e agir. Oração. Você faz a sua parte, entrega nas mãos de Deus e fala, Senhor, agora é o Senhor. Não tem como eu fazer mais nada a não ser perder noite de sono e ficar com arritmia no coração e dar ataque. Segunda coisa, mantenha uma vida de oração e comunhão com Deus. Priorize o Senhor. Priorize um culto espiritual como esse. Porque eu não quero que eu e você tenhamos a igreja como um lugar de religioso que eu e você vai lá, tá pago, igual a academia, né? Tá pago, porque eu fui na igreja no domingo. Não, não é um lugar religioso, é um lugar de direção. É um lugar onde você chega na hora do louvor, você sente a presença de Deus, você fala, uau, ai, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas parece que a minha alma está sendo lavada agora. Aí vem a palavra e te direciona. Aí você fala, uau, eu preciso tomar cuidado. O pastor estava pregando lá, eu vi algumas áreas da minha vida que eu preciso tomar cuidado. Então é para isso que serve a igreja. É para nós reunirmos em comunhão. Como o GPS nos fortalece, tem dia que a gente está ali no GPS e aí vem testemunho em cima do testemunho e você fala, uau, então tem mais gente que passa o que eu passo? E aí a pessoa dá um conselho, fala como que ela superou aquilo, você fala, é disso que eu preciso. Comunidade. Nós, quando Deus criou o ser humano, Ele falou, não é bom que o homem esteja só. Ele não estava falando somente de uma mulher para suprir o desejo do matrimônio. É de alguém para conversar. Alguém para ter comunhão, alguém para dividir a carga, alguém para chegar e falar assim, meu amigo, eu sou solteiro, pastor, você está falando só para casa? Não, estou falando para você que tem um amigo que fala assim, dá para a gente tomar um café? Dá para a gente conversar? Você tem um minuto para a gente conversar? Eu preciso abrir para alguém. E ali você, então, conversar com essa pessoa. A terceira coisa, para prevenir o burnout, é estabelecer limites. Em 1 Coríntios, quando Paulo escreve, você não precisa ir para lá, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele escreve para uma igreja acelerada. Ele escreve para uma igreja que estava tendo culto de libertação na segunda, campanha na terça, quarta-feira era a quarta do milagre, quinta-feira era a quinta do jejum e oração, sexta-feira do descarrego, sábado do aleluia e domingo o culto de adoração. Já cansa só de ouvir. E aí, Paulo fala para essa igreja, olha, eu sei que vocês são cheios de dons, eu sei que tem muita gente que prega, eu sei que tem muita gente que canta, mas não é fazer eventos religiosos que vai estar colocando você a fazer a vontade de Deus. E quando ele fala no capítulo 6, verso 12, tudo me é permitido, mas nem tudo o quê? Me convém. Ele está falando ali para uma igreja, tá certo. Vocês pagam o aluguel, vocês têm direito de reunir segunda, terça, quarta, todos os dias. Mas isso vai causar um burnout, uma estafa sobre a vida de vocês. Eu tenho lidado com pessoas que chegam ali em Salisbury, que estavam servindo em outro ministério, que falam, pastor, tinha 10 anos que eu não sentava do lado do meu esposo para me ouvir um culto. Mas por quê? Não, porque eu estava sempre servindo. Todo culto eu só estava servindo, e eu não conseguia sentar do lado do meu esposo para me escutar uma pregação. Então, é importante servir? Sim, mas coloque limite. Não posso, não dá para ir. É melhor você falar um não dá para ir do que você falar que vai e depois falar assim, sorry, não deu. Né? Mantenha a sua palavra, mas que a sua palavra seja sim, sim e não. Porque às vezes nós estamos, mas nossa, eu preciso falar sim. Gente, como é que eu vou falar não para Priscila, gente? Priscila é uma pessoa tão adorável. Ela pediu para eu fazer isso para ela, eu vou fazer. Aí quando chega no dia, não vai dar. Priscila, você me desculpa. Aí a Priscila está contando comigo. Né? Então, o Senhor ele nos ensina a estabelecer limites para que eu e você venhamos continuar vivendo uma vida saudável. Porque Jesus mesmo, Ele curava, Ele ensinava, Ele servia, mas Ele tirava tempo com o Pai. No momento mais primordial da vida de Jesus na face da terra, que foi escolher os 12 apóstolos, para que a igreja viesse prosseguir sem Jesus na face da terra, sabe o que Ele fez? Em Lucas capítulo 6 você vê Ele indo para um monte, orando a noite inteira, Yasmin. Você já orou uma noite inteira? Que bom que você é sincero, porque eu também não. Eu já passei vigília, né? Numa noite de vigília, oração, louvor, palavra. Mas orar,
sem um padzinho, sem uma música, sem um louvor. Não tinha lá um cara tocando teclado para Jesus. Vai lá, Jesus, ora aí, tô tocando teclado aqui para você. Não tinha, e Jesus estava lá, escutando só o grilo, e a noite inteira com o Pai. E eu fiquei pensando assim, Jesus é Deus. Ele tem comunhão com o Pai o suficiente. Para que ele ia passar a noite inteira conversando com o Pai? Para nos ensinar. Por que Jesus batizou? Porque ele tinha pecado? Não, para nos ensinar. Então, se ele passa a noite inteira orando com o Pai, porque ele precisa de comunhão com Deus, para ele tomar decisão, para ele lançar a empresa espiritual que mudaria o mundo, por que eu e você estamos querendo tomar decisão da cabeça, porque a gente está fazendo assim, ó, eu acho que é para cá. Eu senti que é para cá. Não sente não, vai orar. Passa um tempo com o Senhor, pede oração para alguém, porque aí o Senhor vai trazer paz no seu coração. E lembra, paz não é falta de tribulação do lado de fora, paz é um estado de alma. Não estou sentindo paz, por quê? Porque as coisas estão assim, não, a paz é aqui dentro, para tomar decisão. A oração, ela é uma terapia eficaz para a alma, e eu anotei essa frase aqui, que eu sempre falo frase dos outros, né? Essa aqui Deus me deu. A oração é onde deixamos o peso da vida e recebemos o alívio do céu. Pode colocar o seu nome, tira o meu nome, coloca o meu nome, porque essa aí não é de ninguém. Mas a oração é onde nós deixamos o peso e nós recebemos o alívio do céu. Quantas vezes, pastor, eu não sei orar. Você sabe ficar em silêncio? Amém, faça isso. Quantas vezes eu cheguei na presença do Senhor para orar e eu não tinha uma palavra. E eu fiquei ali só respirando na presença de Deus. Falei, Senhor, eu quero falar muita coisa, mas eu sei que o Senhor conhece tudo, eu não quero falar as mesmas coisas, eu só quero passar um tempo na sua presença. Aí você sai de lá e você fala assim, uau, eu estou diferente. Aí alguém te pergunta assim, mas o que mudou? Não sei, mas o meu estado interior está diferente. É algo que não dá para compreender, para alguém de fora compreender. É um estado de alma, como o salmista no Salmos 106, verso 7, ele fala, retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Ele não está falando assim, vou descansar porque está tudo bem. Ele está falando assim, para de ficar atribulado pensando no que você ainda não tem e volta para o seu descanso, porque Deus está cuidando de você. Você está respirando, você está com saúde, você não está no hospital agora, migração não te pegou essa semana, aleluia, dá glória. Agradeça pelo que você tem e ore pelo que está para frente. O salmista, ele chegou diante do espelho que você tem que fazer de vez em quando, né, e falou assim, olha, volta para o seu descanso. Às vezes você tem que dar uma chamada de atenção, apontar o dedo para você mesmo. O que é isso? O que você está fazendo? Você já fez isso? O que é isso? O que eu estou fazendo da minha vida? E aí você fala com você mesmo, não, que é isso? Não posso deixar o meu emocional me liderar. Eu não posso deixar a minha mente me liderar, porque quantos aqui sabem que a carne, ela tende para o maligno? A carne, ela tende para o mal. Porque a carne quer o confortável. Mas o espírito, ele procura o que vai dar vida longa. Então, por isso que é difícil você fazer o que eu comecei a fazer essas 2 semanas agora, que é tentar perder um pezinho para me entrar no terno para o casamento da Jeane. Porque o meu terno estava fechando assim, ó. Eu tenho que perder um peso. Como é difícil você não comer o que você quer comer. Você chega assim e fala, nossa, pudim, meu Deus. Aí você chega em outro lugar, costela, não. Vaca atolada, não. E aí você começa a diminuir ali, por quê? Porque você quer cuidar do seu corpo. Aí sabe a parte boa? É quando você chega perto de alguém, igual ontem eu estava na festa, aleluia. Aí a pessoa fala, pastor, nossa, eu vi uma foto sua, de sexta-feira lá, naquele quadrinho lá que vocês tiraram, e o senhor emagreceu. Eu falei, opa, aleluia, glórias. Compensa então eu ficar sem a minha costela, sem o meu pudim, um pouquinho, depois, né, ninguém é de ferro. Mas eu e você não podemos ser guiados pelo que brilha os olhos, porque senão nós vamos caminhar para a destruição.
Porque às vezes a gente olha o inferno como um lugar que está pegando fogo, todo escuro, preto, e tudo que é de Satanás tem que ser feio. Não. O inferno maqueia as coisas, para que eu e você pensemos assim, olha, que maravilha, isso aqui deve ser de Deus. Aí você vai e mergulha. Aí quando você mergulha, Satanás tira a água, aí você bate de cabeça. Eu vi uma ilustração de um cara na loja, eles colocaram assim o nome dele de diabo e o nome do cliente de cristão. E aí o cara chega, ele com um negócio de vidro na mão, e ele fala para o cliente, olha, isso aqui não quebra, é caro, R$1.000 isso aqui, mas o bom dele é que você pode jogar no chão que ele não quebra. Aí ele entregou na mão do cliente, joga no chão para você ver. Aí o cliente, sério? Quebrou. Aí o cara, você acreditou em mim? Você não está vendo que o negócio é de vidro? Ah, mas você falou, ah é? Você vai acreditar em todo mundo assim? Tem coisa que é lógica. Não é porque eu tenho uma autoridade, e aqui vai a aplicação, porque eu não estou falando coisa só para preencher o tempo aqui. Aqui vai uma aplicação para você. Não é porque eu sou seu pastor e eu tenho autoridade sobre a sua vida, que você tem que fazer tudo que eu falo. Se eu estiver falando alguma coisa contra a Bíblia, me repreenda. Ou então não escute o que eu falo. E é isso que o povo estava vivendo aqui. Ah não, eles falaram, eles são os sacerdotes, eles que são os mestres da lei, a gente tem que ouvir, a gente tem que obedecer. E hoje tem muita gente presa em religião, em campanhas que eu não vou falar nem nome para você não se escandalizar. Por quê? Porque estão presas numa religião. Agora Jesus, ele traz essa leveza para os pesos que a vida nos apresenta. Volta para Mateus capítulo 8 agora para a gente partir para o final. A gente precisa ceiar. Mateus capítulo 8, aqui eu quero apresentar para você essa última história de Jesus, ele mostrando para os discípulos que a vida sim vai apresentar vários desafios para mim e para você, mas que só ele pode trazer a leveza. Olha o versículo 23 ao 27, capítulo 8 de Mateus. Então Jesus entrou no barco e os seus discípulos seguiram. De repente, uma forte tempestade levantou sobre o barco, de forma que as ondas inundaram o barco e Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando, Senhor, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu o vento, o mar, tudo ficou calmo. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Olha que a tempestade é algo de repente. Porque às vezes é fácil para eu e você preparar-nos para algo que vamos viver. Mas e quando vem de repente? Quando vem de repente, o desespero bate a porta. E é o que os discípulos estavam, mas você não é cristão? Você não deveria estar calmo? Você não deveria... Não, os discípulos estavam com Jesus num barco. E eles desesperaram do mesmo jeito. Por que que eu vejo isso? Quando eu estou no barco e as coisas acontecem de repente, para quem que eu tenho que chamar? É Jesus. Não é tentar fazer as minhas próprias forças, porque esses homens que estavam no barco eram homens pescadores, dominavam aquilo ali. Era alguém que sabia o que tinha que fazer. Não, deixa Jesus dormir, vamos fazer aqui, vamos tirar a água. Vamos... Não, eles já tinham enfrentado a tempestade antes. Só que agora, Jesus estava no barco. E a aplicação que eu tenho para mim e para você nessa noite é, você e eu já enfrentamos tempestades demais sem Jesus no barco. Mas agora que Jesus está no barco, não vamos para outra coisa, não? Sabe por quê? Muitos casamentos acabam porque, ao invés de enfrentar a dificuldade da resolução de conflitos, como a gente falou na sexta-feira, é melhor pular fora do barco. E Jesus nos ensina nas tempestades da vida, é nós clamarmos para Ele. Então, quando você estiver a ponto de desistir, traga para os pés do Senhor. Fala, Senhor, eu quero tomar essa decisão de desistência, mas eu vou colocar sobre você.
Quem é esse que anda sobre as águas? Jesus. Quem é esse que multiplica o pão e supre as necessidades? Jesus. Quem é esse que cura as enfermidades? Jesus. Quem é esse que ressuscita a morte? É Jesus. Então não tem como eu e você vivermos sem Ele. Então como viver uma vida com tantos desafios, tantas coisas acontecendo, e eu encontrar descanso no meio disso? Ah, como é difícil encontrar descanso em meio a tanta coisa para fazer. E eu encontrei uma esperança no capítulo 14 de João. Eu só vou mencionar para você. Capítulo 14, verso 1 ao 4, e segue em diante. Jesus, ele fala para os discípulos: olha, creiam em Deus e creiam em mim. Não perturbe o coração de vocês. Na casa do meu pai existem muitos aposentos. Eu estou preparando um lugarzinho para vocês. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês confiarem em mim, depositar sobre mim os seus fardos. E aí ele termina o versículo 4 falando assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E às vezes a gente fica assim: qual é o caminho, Jesus? Eu estou aqui na esquina, para onde eu vou? E qual é o caminho? O Senhor falou que eu conheço o caminho, o pastor até falou lá, mas eu não conheço não. Um discípulo falou isso. Você sabia disso? Não é só eu e você que às vezes ficamos indecisos. Tomé, ele vira para Jesus e ele fala isso. Ele no versículo 5 e 6 ele diz: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como então nós podemos saber o caminho? E aí Jesus responde com esse versículo, que é o versículo que eu sempre guardo no meu coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, você sabe o caminho porque você conhece Jesus. Quem conhece Jesus, conhece o caminho. É o caminho para o descanso, é somente Jesus. Queira você acreditar hoje ou deixar para daqui 10 anos. O descanso da alma, ele só vem quando eu e você recebemos Jesus como único e suficiente Salvador nas nossas vidas. E a gente começa a trilhar o caminho. Yoke. Você não faz mais o que você quer. Quando eu falo o que você quer, o que sua alma quer, o que sua carne quer, você é direcionado por Deus. Se você puder ficar de pé agora, que eu queria orar com você. Os diáconos podem ficar aqui à frente e orar pela ceia, que nós vamos ceiar em 1 minuto. Mas antes disso eu queria dar uma oportunidade para quem está aqui, quem está online. Porque nós não podemos apenas assumir que todo mundo conhece Jesus. Nós não podemos assumir que todo mundo já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador no coração. Talvez você nunca fez isso publicamente. Nunca confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador publicamente. E deixa eu te falar uma verdade. Eu sei que às vezes a gente fica assim: eu não quero ser envergonhado, eu não preciso falar, eu já tenho Jesus no meu coração. Você precisa falar. A palavra de Deus diz, no capítulo 8 de Romanos, que aquele que crê no seu coração, então você já crê. Só que agora confessa com a sua própria boca que Ele é o Senhor e Salvador da vida dele. Essa pessoa recebe a nova vida. Então é preciso sim uma confissão. Só que para isso eu queria que todos fechassem os olhos. Eu queria dar uma oportunidade para você aqui enquanto eu orasse. Todos com os olhos fechados, porque nós não queremos envergonhar ninguém, mas nós queremos que você faça isso publicamente. Que você fala: hoje é o meu dia de eu confessar, eu já creio no meu coração em Jesus, mas hoje eu vou levantar a mão e eu vou pedir uma oração. Por quê? Porque hoje eu estou entregando a minha vida para Jesus. Todos com os olhos fechados. Se hoje é o dia que o Senhor tocou no seu coração e você quer fazer essa confissão pública, faça isso, levanta a sua mão agora só para eu ver. Eu quero orar por você. Você que deseja hoje falar: não, hoje eu entrego a minha vida para o Senhor. Amém. Mais alguém, levante sua mão. Se você hoje quer fazer essa confissão pública que você nunca fez. Talvez já crê no seu coração faz muito tempo, mas nunca fez publicamente. Hoje o Senhor está aqui para nos ver. É a nossa oportunidade. E a segunda oração que eu quero fazer é a oração para você que se sentia longe do barco onde Jesus estava
caminhando, o barco onde Jesus estava navegando. E hoje você quer entrar nesse barco porque você cansou de enfrentar tempestades sozinhos. Eu quero orar por você também. Com os olhos fechados, você que hoje confessa e fala assim, não, eu quero que Jesus me ajude nas minhas tempestades. Levanta sua mão para eu orar por você. Amém. Amém. Jesus, ele observa as nossas atitudes. Ele observa a posição do nosso coração. Então, se você puder agora, coloca a mão no seu coração que eu quero orar antes de nós partirmos para a ceia. E eu quero que você repita comigo, porque você está fazendo isso publicamente. E se você está online, coloque aí no comentário a sua decisão. Diga, Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Eu te agradeço, porque hoje o Senhor me mostrou descanso em meio a muitas coisas. Me ensine a descansar no Senhor. Hoje, eu declaro publicamente que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se você fez essa oração hoje, creia no seu coração que você recebeu o Espírito Santo de Deus para morar dentro de você. E se você fez essa oração hoje, o Senhor, Ele vai começar a ajudar você a vencer as suas batalhas, as suas tempestades, os seus desafios.